Olá pessoal, olha só quem decidiu aparecer por aqui. Ai gente, que saudade que eu tava de gravar vídeo, de falar sobre livros com vocês. Vocês estão sumidos, né? Você que chegou ao canal por meio deste vídeo, você está me conhecendo agora, saiba que aqui no canal eu falo sobre livros, literatura, leitura, compartilho impressões de leituras. Não faço aquelas resenhas muito aprofundadas, mas eu compartilho sim as minhas impressões, o que eu tô achando. Saiba que tem alguns vídeos aqui no canal em que eu falo sobre um livro e outro. Então pode ser que você se interesse por algum, tá? Inscreva-se, deixa um like porque ajuda demais. E no vídeo de hoje, gente, sem delongas, eu vim só para compartilhar as minhas impressões de leitura acerca de um autor que eu conheci recentemente e eu já estou assim apaixonado. Eu nem finalizei a leitura do livro e já vim aqui falar com vocês. E o livro em questão e o autor em questão, Jacob Wasserman é o nome do autor, e a obra aqui, que é o primeiro volume de uma trilogia, chama-se O Processo Mauritius. E gente, este autor, ele é um autor alemão, tá? Então nós temos aqui um livro de literatura em língua alemã. E gente, nossa, o motivo pelo qual eu decidi gravar este vídeo para falar não é nem sobre a trama do livro, não é nem sobre o livro em questão, mas a escrita desse homem. Então deixa eu só apresentar para vocês mais ou menos aqui o autor. Ele é um autor alemão, né, tem ascendência judia, né, ele é um judeu, e ele nasceu por volta dos anos, deixa eu só confirmar, 1873 a 1934. E ele foi um escritor muito reconhecido ali no século XX, ele escreveu várias obras, inclusive um dos autores que o influenciou em sua época foi o Dostoiévski. Então quem gosta de Dostoiévski vai se identificar muito com esse autor aqui, tá? Lendo os livros do Jacob Wasserman, porque a escrita dele, gente, esse homem, ele tem um talento literário que é fora do comum, sabe? E foi por esse motivo que eu decidi gravar este vídeo e falar um pouquinho aqui acerca da leitura. Este aqui, O Processo Mauritius, é um livro de 426 páginas por aí. E ele foi publicado pela editora Sétimo Selo, que é uma editora assim que eu tô venerando, tá, ultimamente. Eu li um livro recente da editora e fiquei apaixonado com as obras deles, com a tradução, sabe, com as obras que eles publicam, trazem literaturas bem assim diferentes de diversos escritores, e isso por si só já me ganhou como leitor. Estou na página 313, tá? Acho que dá para vocês verem aí. Daqui a pouquinho eu vou passar algumas imagens aqui para que vocês vejam os detalhes, né, da edição, que é uma edição muito bonita, por sinal. Tem uma capa belíssima, tá? Ó. É um livro não muito grosso, ele tem 400 e poucas páginas. Este é o primeiro volume. E antes de eu ler deixa eu só confessar para vocês que eu, na minha ignorância, acabei por começar a leitura desse autor por meio do segundo volume que compõe essa trilogia, né? Se você não sabe, este livro é o primeiro livro da trilogia do Jacob Wasserman. E até então não sabia que era uma trilogia. Eu comecei por este daqui, que é o segundo volume da trilogia. E aí eu comecei a ler e percebi que eu não estava entendendo nada, não sabia nada sobre o personagem, enfim, nada sobre a história. Comecei a ler às cegas, né? E daí, por causa deste meu equívoco, depois eu peguei o livro e eu tô lendo aqui na sinopse e aí eu fui perceber que este era o segundo volume, né? Portanto, temos uma trilogia. Primeiro volume, Processo Mauritius. Segundo volume é este daqui, que carrega o nome de um dos personagens daqui da história, que é o Edsel Andergates, tá? Que é o protagonista do primeiro livro. Então esse aqui, o segundo volume, eu acredito que vai desenvolver mais o personagem. Eu ainda não li nada disso aqui, exceto a vez em que eu iniciei equivocadamente a leitura dele. E o terceiro volume é este daqui, que por sinal se chama A Terceira Existência de Joseph Kenhoff. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? Mas me perdoe aí pela pronúncia. E neste livro aqui, falta
Gente, faltam 140 páginas para eu terminar este livro aqui. Mas eu precisava de vir falar com vocês um pouquinho do que eu estava achando desses livros, e é isso que eu vim fazer. Aqui a gente tem uma história que, se a gente for ver o cerne dela, né, o que o autor quis passar, é um olhar focado na justiça, tá? Eu preciso falar para vocês que esse autor, ele é um autor que ele tem o forte dele é escrever romances psicológicos. E neste caso aqui, ele vai tratar de uma história em que um homem foi injustiçado por 20 anos, né? Ele foi preso e foi condenado à prisão por 20 anos, até onde se sabe, de forma injusta. Então isso foi algo que aconteceu aqui na história. E o nosso protagonista, que é o Edsel Andergates, que ele é um jovem de 16 anos, ele está para fazer 17 anos aqui na história, e ele é filho de um barão que é muito conhecido ali na cidade. Ele tem uma alta posição ali social, um barão de renome, financeiramente estabelecido, socialmente também, culturalmente, enfim, é um homem de poder. E esse barão, que é o pai do Edsel, ele é um cara muito fechado, ele é um pai que não se abre com o filho, ele é muito rígido na forma de tratar o filho, ele é um homem que ele não se deixa revelar, né, digamos assim. Por acaso, né, bisbilhotando as coisas ali do pai, o Edsel, ele acaba por saber desse processo que já estava engavetado, deste homem que se chama Mauricius e que foi preso injustamente. E ele ficou sabendo disso quando um belo dia ele estava voltando da escola, né, com um amigo dele, e ele é seguido por um homem muito suspeito, um cara bem diferentão. Ele usava um capote grandão assim e tal, um chapéu, o rosto mais escondido, e era um cara muito suspeito. E o Edsel ficou, né, indagando o porquê esse cara estava o seguindo, até que esse jovem percebe que esse homem diferentão aí estava indo a encontro do pai dele. E aí ele ficou indagando o que esse cara misterioso tinha a ver com o pai dele. Preciso salientar que o pai do Edsel Andergates é um homem que ele tem um ofício ali como se fosse um advogado na época. Então ele arquivava alguns casos, né? Foi ele que deu o processo para esse cara que foi preso injustamente, até que o Edsel descobre que esse homem misterioso, ao ele viu conversando com o pai dele, nada mais é do que o pai do jovem que foi injustiçado, né? O jovem Mauricius, que foi preso de forma injusta, está ali diante desse barão para interceder pelo filho dele, né? Para que o processo seja reaberto e que eles verifiquem todo esse processo. Só que parece que o mais prejudicado dessa história é o jovem Andergates, porque ele não concorda com o posicionamento do pai, ele não se dá muito bem com o pai dele. Eu preciso dizer que ele é um jovem muito inteligente, um jovem muito à frente da sua época. Então ele lê muita coisa, ele pesquisa muita coisa, ele indaga muita coisa, ele questiona as pessoas, gosta de dialogar com pessoas mais velhas do que ele. O pai dele é um tamanho mistério, né? Ele não consegue discernir a mente do pai, não sabe o que o pai esconde. E aí ele depara com esse processo arquivado, dá uma lida ali, e aí ele questiona o pai acerca desse homem, o Mauricius. E o pai, por sua vez, um homem muito fechado, ele não dá detalhes desse caso. Como se não bastasse, o jovem Edsel, ele não sabe do paradeiro da mãe dele. Ele não tem um bom diálogo com o pai, que é sempre um homem muito rígido. O pai não fala muito da mãe dele, então ele não tem muitas informações. Tudo que ele tem, ou a quem ele tem a recorrer, é uma governanta que trabalha ali na casa dele. Então é uma mulher que cuida dele, é a figura feminina que coloca a casa em ordem na ausência do pai aqui do jovem. Então, dentro desse conflito todo, o Edsel ele embarca em uma busca, né, para saber informações sobre esse Mauricius, né, para entender o porquê que ele foi preso, e até mesmo porque ele entende que esse homem ele foi preso
injustamente. E ele quer que o pai verifique isso, ele quer que o pai dê uma segunda chance no processo. E um belo dia o Edsel, ele simplesmente parte de casa e deixando somente uma carta para o pai dele, avisando que ele foi em busca de respostas e que ele precisava se encontrar. E nesse ínterim, ele também sente essa falta da mãe dele, né? Do porquê que o pai não dá mais detalhes sobre o paradeiro da mãe, o que aconteceu com a mãe dele, onde é que ela está. Ele não sabe. Inclusive, esse é um ponto muito importante, porque a história já começa com uma carta enviada da mãe dele, né? Querendo saber sobre o filho e tal. E o Edsel, ele recebe essa carta, lê a carta, né, a carta da mãe dele, a fim de encontrar respostas. Ele se dirige até a governanta, mas ela, por sua vez, não pode dar muitos detalhes acerca disso por ordens do barão. Ele sabe que ele não tem chance também de tirar nada do pai, então ele mesmo parte em uma viagem em busca de sanar essas dúvidas. Me faltam umas 100 e poucas páginas para eu finalizar o livro, mas o que eu já posso dizer é que a escrita, não só a trama, mas a escrita do Jacob Wasserman é uma coisa fantástica. Eu fiquei muito intrigado com essa relação que ele tem com Dostoiévski, né, na forma descritiva dos fatos aqui, na forma de imersão na mente dos personagens. E é tão surpreendente que você não só sente que você está tomado ali pela atmosfera da história, no ambiente em que ela se passa, mas você entra de fato na mente dos personagens, porque é incrível a forma como ele narra. E olha que é uma história narrada em terceira pessoa, mesmo assim você se sente próximo dos personagens. Cada personagem mais complexo que o outro, gente, isso por si só assim dá aquele gosto, sabe, de literatura boa, aquela coisa de, nossa, que literatura nobre. Eu sei que é um pouco polêmico falar isso, alta literatura, baixa literatura, mas, gente, cá pra nós, tem livro que é bom pra caramba, tá? E eis aqui um livro de alta literatura, sim, porque, nossa, é maravilhoso. Sério, não é à toa que este homem foi consagrado um Dostoiévski do século XX, porque a habilidade descritiva, criativa, literária dele é fenomenal. Já li algumas obras de Dostoiévski e eu pude, né, tirar essa conclusão lendo aqui a obra do Jacob Wasserman. E, gente, é isso. Eu só queria compartilhar com vocês um pouquinho aí das minhas leituras. E assim que eu finalizar a leitura, eu volto aqui para falar com vocês minha opinião, o que eu achei do livro. Por hora, breves comentários sobre essa escrita fenomenal, e estou muito assim curioso para saber o fim dessa história, porque o livro ele não foca só no protagonista principal, né? Mas ele foca em outros personagens aqui terceiros que são muito bons, são muito bem construídos, muito bem desenvolvidos. Eu acredito que o autor vai desenvolver mais o personagem desse jovem de 16 anos, o Edsel Andergates, no próximo volume, acredito eu. Então, ele pode ser que este livro tenha lá um pé no que é chamado, visto hoje, de romance de formação também, porque vai desenvolver mais esse personagem. Particularmente, eu gosto mais dos capítulos em que o Barão Andergates, que é uma figura difícil de lidar, né, sendo um pai muito rígido aqui do jovem, mas eu particularmente gosto mais dos capítulos em que o autor narra sobre esse personagem. O jovem Andergates é um personagem muito bom também. Ele é muito complexo, ele é muito profundo, sabe? Todos os personagens aqui são muito profundos. Gente, é Dostoiévski, né? É Dostoiévski. É o jeito que Dostoiévski escreve e é isso mesmo. Então, assim que eu finalizar essa leitura, eu volto para comentar com vocês. E tô louco para dar sequência, então, nos próximos volumes. Gente, não vejo a hora. Eu quero ler tudo desse autor, que é um daquele típico livro em que você, quando lê, né, a primeira vez, você já quer ler tudo do autor, sabe? E a editora Sétimo Selo, obrigado por existir, de verdade. Meu aniversário está chegando, mês que vem eu estou pensando em me dar de presente um outro volume do autor, tá? Apesar que os livros não são lá baratinhos, mas vale a pena, gente, porque é maravilhoso. Eu estou apaixonado. E depois eu volto para comentar com vocês, tá? Um beijão, obrigado por ter me assistido
E é isso. Até mais.